Olá pessoal, aqui fala Rivaldo Robert. Peço que se inscrevam no meu canal e deixem o vosso like. Então, nós vamos dar a continuidade das nossas aulas de contabilidade de custos. Nós vamos abordar sobre o custeio baseado em atividade, que é vulgarmente conhecido por método ABC. Nós vamos tentar entender o porquê, a necessidade de se utilizar o método ABC. Nós vamos entender por quê. Tem o método ABC e temos o método tradicional. Primeiro, o custo dos produtos, que é o CIPA, era calculado utilizando o método tradicional. E depois, com o tempo, veio a se utilizar o método ABC. Vamos entender o porquê vem a surgir essa troca. Ok, vejamos. O método tradicional, ele normalmente reparte os gastos gerais de fabrico utilizando o MOD, que é a mão de obra direta. Mas, ao longo do tempo, já surgiam questões. Qual é a eficiência que existe repartindo os GGFs utilizando o MOD? Ao longo do tempo, viu-se que utilizando o MOD para repartir os gastos indiretos, que são os GGFs, não era assim tão eficaz. Não conseguia valorizar um jeito real os custos que os produtos ocorriam. Ora, vejamos, uma empresa que produz 2 bens ou 3 bens, os custos não estavam a ser bem distribuídos para cada produto. Haviam produtos que suportavam mais gastos em relação ao outro, enquanto na realidade nem foi isso. Então, quando começaram a ver que o método tradicional não conseguia refletir aquilo que era a verdade que ocorria no momento da produção, não conseguia mensurar corretamente os custos que cada produto suportava, então veio o método ABC. Esse método ABC vem porque ele consegue fornecer dados exatos que cada produto suportou, que cada produto ocorreu. Isto porque ele vem calcular, vem repartir os custos em atividade. Consoante nos GGFs, existem lá vários setores. Então, nós vamos calcular em cada setor qual é que foi o gasto que foi suportado para aquele bem. Nós não vamos calcular, não vamos repartir os GGFs do jeito geral, como é feito no método tradicional. Aqui não, aqui vamos por atividade. Então, é isso que vamos tentar entender como é feito o passo para se implementar o método ABC. E depois vamos ver um exercício prático onde nós conseguimos observar, ver passo a passo como podemos calcular isso. Então, vamos a isso. Então, aqui nós temos para a concepção do sistema ABC, envolve os seguintes passos. Não estamos a dizer que esses passos são exatamente somente esses. Aqui nós estamos a trazer passos importantes e cruciais de um jeito resumido. Podem ver em outros livros, em outros manuais, em outros canais, podem ver mais passos, talvez, ou menos até. Então, isso depende de como cada um quer abordar. Então, nós temos aqui o primeiro passo, que é a análise da cadeia de valor. Este é o primeiro passo. Porque numa certa empresa nós temos várias atividades.
Então, nós devemos tentar identificar quais são aquelas atividades que vão afetar diretamente ao produto. Então, nós vamos analisar quais são as atividades que afetam realmente de uma forma direta no produto. Porque nós não podemos só analisar todas as atividades para dizermos que vamos considerar como os GHFs, como atividades que vamos registrar como custos indiretos. Não é assim. Nós devemos analisar, ver, ok, é atividade de manutenção, por exemplo. Atividade de manutenção, atividade de vendas, qual delas vai afetar diretamente na produção do bem? Então, nós devemos separar isto. Então, por isso é muito importante analisar a cadeia de valores. Então já estão lá as atividades. Tu analisas, sim, esta atividade, ok, é que vai afetar diretamente o produto. Então, esta atividade nós consideramos como gastos indiretos, estas não, são gastos administrativos e muito mais. Então, isso é muito importante que se faça essa identificação. Depois temos aqui o segundo passo, que é a identificação dos centros de atividade. Quando nós analisamos as cadeias de valores, nós já repartimos as atividades, já separamos as atividades cruciais como não. Então, não fica complicado que, por exemplo, tenha um único departamento que receba todos os relatórios e depois aquele departamento faça os relatórios e dê o relatório à gestão. Fica meio complicado. Então, aqui na identificação dos centros de custeio, nós, em cada atividade crucial, nós vamos ir lá criar uma unidade onde nos permite observar aqueles que são os custos suportados naquela atividade e nos fornecer um relatório já direto para nós conseguirmos tomar decisões eficazes. Mas há outros departamentos que têm um único departamento que resolve esses assuntos, mas há departamentos cruciais que precisam ser tomadas decisões de forma a tempo, de formas eficientes. Então, essas nós vamos criar lá uma unidade para nos dar os relatórios necessários para que isso aconteça. Depois temos aqui o terceiro passo, a alocação dos custos dos centros de atividade. Aqui nós, depois de identificarmos aqui no 2, nós devemos alocar os custos. Nós devemos ser capazes de saber onde nós vamos mandar este nosso custo. Então, é por isso que estão assim sequenciadas. E a quarta, também a seleção dos cost drivers. Os cost drivers são os direcionadores. Em cada atividade, quando nós identificamos que essa atividade interfere diretamente na produção do bem, esta atividade nós vamos considerar como uma atividade dos gastos gerais de fabrico. Ok, então nós devemos ver qual é que será a unidade que vai representar cada atividade que estará lá. Estes é que são os custo drivers. Então, para podermos selecionar os custo drivers, existem alguns requisitos que devem ser seguidos, que não podem ser escolhidos só por escolher. Não, há requisitos. Nós temos aqui como o primeiro, facilidade na obtenção de dados relativos ao cost drivers. Nós devemos ver que, ok, quando nós estamos na manutenção, por exemplo, estamos
a manutenção, ou estamos na manutenção, qual é a unidade que nos facilita que nós consigamos ter aqui os dados desta atividade. Então, nós devemos analisar. É importante ver. Então este é um dos primeiros passos. E outro é o grau com que esse provavelmente o verdadeiro consumo pelos produtos nas atividades envolvidas. Então, ok, já vimos que para a manutenção, o que nos facilita é por exemplo, horas homens, que são utilizadas na manutenção, que os homens vão reparar as máquinas. Ok, é hora homem que nos permite. Agora, nós devemos ver qual é o grau que essa unidade de hora homem vai conseguir nos quantificar o custo que é suportado lá. Então, nós devemos ter essa análise. Depois que nós temos essa análise, aí nós vamos conseguir implementar o nosso sistema ABC. Então, o sistema ABC não pode só ser implementado. Ele é preciso ser analisado mais ou menos nesses 4 passos. Depois disso, nós implementamos o nosso método ABC. O método ABC vai nos ajudar a quantificar do jeito exato o custo de cada produto. Então, é por isso que o método ABC é crucial. É o método que é mais utilizado atualmente pelas empresas. Nós vamos entender isto como um exercício para podermos sair da nossa dúvida. Então, até a próxima aula.